O período da escravidão norte-americana deixou várias marcas na história dos negros que foram capturados para servir nas fazendas de senhores. Esses escravos lutaram para conseguir sua liberdade e optaram por ir contra as leis governamentais da época. Uma dessas pessoas foi Harriet Tubman, que lutou com coragem e apoiou o movimento Underground Railroad. Eu sou Mariana Santos e esse é o Sobretudo. O nome original de Harriet Tubman é Araminta Ross. Ela nasceu em Maryland, nos Estados Unidos, na década de 1920. Em época de escravidão, era comum a criança escrava não ter registro de nascimento. Por esse motivo, não se sabe ao certo o dia em que ela nasceu. A família dela era escrava de seus vizinhos, os Brothers, que escravizaram a mãe de Harriet até a sua morte. A escravidão lhe deixou sequelas. Na sua infância, ela foi atingida acidentalmente por um peso em sua cabeça que acabou trazendo alguns problemas de saúde. Dentre eles, uma doença chamada narcolepsia, que causa sonos profundos mesmo quando a pessoa está descansada. Durante seus anos como escrava, a melhor área de trabalho em que ela foi colocada foi a de lenharia, na qual carregava troncos de árvore e cortava a lenha. Era um trabalho muito pesado. Por isso, Harriet criou força e resistência ao serviço e decidiu lutar pela sua própria liberdade. Essas ideias a fizeram contratar um advogado que investigou a época em que sua mãe trabalhava como escrava e descobriu que ela devia ter recebido a sua carta de alforria aos 45 anos, fato que foi ignorado pelos patrões. Entre 1844 e 45, ela se casou com um homem negro livre chamado John Tubman. Foi nessa época que ela adotou o nome Harriet, que era o nome de sua mãe, e Tubman, sobrenome de seu esposo. Após se casar, surgiram boatos de que o casamento era uma estratégia de fuga. Por volta de 1840, ela ouviu conversas de que poderia ser vendida para o sul dos Estados Unidos pelos patrões. A ideia foi reforçada ainda mais quando o senhor Edward Brothers morreu. Neste período, Harriet planejou sua fuga, mas não foi nada fácil, pois seu esposo não concordava com a proposta. Devido à falta de apoio, ela se juntou com seus irmãos, Ben e Henry. Na primeira tentativa, eles fracassaram, pois os irmãos a forçaram a voltar. Depois, em outra tentativa, Harriet conseguiu fugir novamente, dessa vez sozinha. É nesse ponto que a história começa a ficar interessante, já que nessa fuga ela consegue a ajuda do grupo Underground Railroad, uma organização secreta que ajudava escravos a conquistar a sua liberdade no norte dos Estados Unidos. Essa rede levava os escravos para estados onde a escravidão era proibida ou então os guiava até o Canadá, país que não permitia a escravidão. Apesar dos riscos, Harriet se tornou uma das melhores guias no movimento. Realizou dezenas de viagens ao longo da década de 1850, libertando dezenas de escravos e garantindo a liberdade de sua família. Os familiares de Tubman se estabeleceram primeiro no Canadá e depois na casa de Harriet em Auburn. A fama desta mulher como guia no movimento se tornou enorme e ela passou a ser temida por senhores de escravos. Harriet foi comparada a Moisés, personagem bíblico que guiou o povo de Israel para fora do Egito. O nome de Harriet Tubman também ficou marcado na história norte-americana por seu envolvimento na Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, conflito que se estendeu de 1861 a 1865. Ela enxergou no conflito um grande potencial para acabar com a escravidão nos Estados Unidos e, por isso, alinhou-se com as tropas da União, que representavam o norte dos Estados Unidos. Durante o conflito, ela atuou como espiã, obtendo informações das tropas e das instalações nos confederados do sul do país. O grande momento dela no conflito aconteceu em 1863, quando liderou uma tropa de afro-americanos em um ataque contra fazendas de confederados na Carolina do Sul. Esse ataque libertou mais de 700 escravos. Depois da guerra, Harriet ainda se engajou em causas que buscavam garantir a melhoria de vida dos afro-americanos. Defendeu também a causa sufragista do movimento feminista e liderou obras de caridade. Ela passou os últimos anos de sua vida em Auburn, local onde faleceu no dia 10 de março de 1913. Vale ressaltar que no ano de 2016, na administração do Obama, foi levantado um projeto para estampar o rosto da ativista negra na cédula de $20, que acabou sendo cancelado pelo governo Trump. No ano passado, Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, anunciou que vai retomar esse projeto. Eu encerro o Sobretudo de hoje ficando por aqui. Nos vemos no próximo episódio.